Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Saúde os irmãos que estão nos assistindo pelo canal Ebenezer nessa noite. É motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Nessa noite eu peço aos irmãos que venham abrir as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Que a palavra do Senhor vai dizer assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, essa salvará. Pois que proveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Até aqui, irmãos. Essa palavra ela tem como título: Cada um deve levar a sua própria cruz. Esse texto é um dos textos que nós deveríamos ler e ele ficar na tábua do nosso coração, para nós nunca podermos nos esquecer do nosso chamado e para que nós fomos chamados, né? Muitos de nós, às vezes, negamos, né, a Cristo todos os dias, renunciamos todos os dias o nosso chamado e nós esquecemos para que nós estamos aqui. Não falo só eu, serva, eu falo para você também que está em casa. Talvez você deve estar se perguntando por que eu estou escutando essa mensagem nessa noite. Nas nossas vidas, nunca nada é por acaso. Nunca nada é por acaso. Sempre existe um propósito do Senhor nas nossas vidas. E nessa noite, o Senhor me trouxe aqui como profeta do Senhor para lhe chamar a atenção e te trazer uma mensagem ao vosso coração, para você entender o que está acontecendo na sua vida. Porque o que nós precisamos entender, que muitas das vezes esse texto ele é usado para pessoas. Nós pegamos esse texto e usamos para outras pessoas. E esse texto, na verdade, ele tem que ser lido por nós mesmos, todos os dias. No começo do texto, no versículo 34, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus chama a multidão que o seguia e os seus discípulos. Isso quer dizer que não só os ouvintes, aqueles também que o serviam, que seriam seus discípulos. Jesus vinha pelo caminho fazendo sinais e prodígios, né, ministrando cura. E ali, em um certo momento, ele para e pergunta para os seus discípulos, né, quem sou eu? O que a multidão diz que quem sou eu? E ali uns falam Elias, Moisés, outros dizem o profeta. E aí Pedro fala, tu és Cristo, né, o Filho de Deus. E ali ele fica alegre pelo que Pedro falou. Mas logo mais a caminho eles caminhando, Pedro, ele vai falar que é preciso que ele morra, que ele padeça, que ele sofra calúnias, perseguições pelos anciões, pelos sacerdotes, né? E ali Pedro, ao mesmo tempo, ele para e repreende o mestre. E ali naquela hora que ele repreende o mestre, dizendo que aquilo não era para acontecer, o mestre manda ele apartar dele, porque ali não estava sendo Pedro, ali estava sendo boca de Satanás. Irmãos, esse texto eu venho trazer para vocês nessa noite, para você poder entender esse sofrimento que você está passando na sua vida. Talvez você está passando uma crise financeira, talvez você está passando uma crise sentimental, talvez você está passando alguma crise em várias outras situações. Mas existe um porquê e um para quê de todas essas situações que você está passando. Mas o mais importante que você tem que entender e que você tem que crer é saber
que existe o maior prêmio da sua vida, que é a salvação. Porque hoje nós buscamos coisas do mundo. Porque nós achamos que se nós tivermos ouro e prata, se nós tivermos tudo que o mundo nos oferece, nós vamos ser bem-sucedidos e vamos ser reconhecidos. Isso é ilusão. Isso é o inimigo que quer plantar na sua e na minha mente. Porque o mais importante das nossas vidas hoje é a nossa salvação. Porque em nenhum momento, ao ler as Escrituras, a gente vai ver que no mundo a gente vai ter bonança, a gente vamos ter tudo que nós queremos e sem aflição. Porque o evangelho que nós pregamos, ele nos ensina que no mundo tereis aflição. A gente vamos ter bom ânimo, porque nós vamos vencer. Porque com Cristo não há perca, só ganho. E o evangelho que eu vim trazer nessa noite, para falar para vocês, é referente à sua salvação. Que nos dias de hoje as pessoas não estão se importando. As pessoas estão se importando com tudo menos com a salvação. Hoje a gente ministramos palavras, muitos de nós do meio evangelho vivemos a palavra, mas não sentimos a palavra. Muitos de nós queremos distanciar, porque queremos reconhecimento dos homens. Queremos ser reconhecido a todo momento. E aí nessa palavra vem nos mostrar que em nenhum momento você vai ser reconhecido. Pelos homens não, só por Jesus. Porque antes mesmo de você fazer o que você vem fazendo, o Senhor, Ele já te amava. Nas Escrituras vai falar que Deus nos amou de uma tal maneira que deu o Filho dele. Existe um amor maior, irmãos? E é nisso que nós temos que frisar todos os dias da nossa vida. É isso que nós temos que acordar para entender que amor é esse. Que amor é esse? Esse amor é maior do que qualquer coisa. Esse amor é maior do que qualquer pessoa que venha te dizer que você não vai chegar, que você não vai conseguir nada. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele ali chama a multidão e seus discípulos. E diz aos discípulos: alguém que quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a tua cruz e siga. A cruz, irmãos, é tudo que nós passamos. Todos os conflitos, às vezes conflitos internos que nós temos dentro de nós, que esse é o maior, é o conflito da alma. É o conflito que você tem no interior, que você não consegue saber o porquê que você não consegue dormir, o porquê que você não consegue ser uma pessoa feliz. Esse é o maior conflito, é o conflito da alma. E aí muitas das vezes nós queremos jogar esse conflito em terceiros. Nós queremos jogar o conflito na mãe, no pai, no filho, no irmão, no pastor da igreja, no irmão da igreja. Só que esse conflito, ele é seu, irmão. Esse conflito, ele é necessário na minha e na sua vida. Ele é necessário. Para quê, irmã Janaína? Para a gente desapegar do nosso eu, do nosso eu. Esse conflito é o nosso eu que está elevado. Nós não aceitamos os nãos na nossa vida. Nós só queremos ouvir o que nos agrada. Nós queremos ouvir só o sim, só o sim. E não é assim, irmãos. Pela minha caminhada que eu tenho, eu não digo só no Evangelho. Eu falo pela minha caminhada, quando eu servi o mundo, quando eu servi o inimigo, foram os nãos que me fizeram crescer. Foram os nãos que eu ouvi que me fizeram estar aqui hoje, para poder estar ministrando essa palavra para você. Eu nunca imaginaria estar aqui. Não era um sonho que eu queria. Mas o Senhor me fez entender que Ele tem um chamado na minha vida. E eu não posso olhar para trás. E esse chamado, eu tenho que carregar a minha cruz. Eu tenho que carregar decepções, aflições, acusações, calúnias. Porque eu preciso desse Deus. Eu preciso da salvação. Eu preciso, quando chegar naquele grande dia, que quando Ele chegar nas nuvens com seus anjos, Ele vir me buscar.
E é isso que importa, irmão. Nada é mais importante nas nossas vidas do que estar com o Senhor. Porque você imagina, nós já passamos o que passamos aqui na terra. E quando chegar naquele grande dia, o Senhor olhar para nós e nos deixar. E você olhar para um lado, olhar para o outro, e você vai perceber que tudo que você conquistou foi em vão. A palavra do Senhor vai dizer, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, essa salvará. Você está entendendo, irmãos? É a palavra do Senhor que está falando, não sou eu que estou falando. Você tem que se renunciar a cada dia. Nós estamos falando de renúncias. Você tem que renunciar. A Bíblia vai nos falar que tem 2 caminhos, a estrada estreita e a estrada larga. Muitos de nós preferimos a estrada larga, porque lá nós achamos conforto, comodidade, achamos elogios, mas esse não é o caminho certo. O caminho certo que nos leva à salvação é esse. É esse que quando Jesus parou e falou para Pedro, que ele teria que padecer, que ele teria que sofrer todas as aflições. E o que eu quero que vocês entendam nessa noite, que muitas das vezes nós lemos a Bíblia Sagrada e não entendemos. Jesus, ele veio ao mundo pelo meu e pelo seu pecado. Jesus não era pecador. O Jesus, ele deu a vida dele por amor de nós, para remissão dos nossos pecados, para redimir os nossos pecados, né? Porque para nós não teríamos salvação. Mas, irmã Janaína, o que eu tenho a ver com Adão e Eva que pecou lá? Não foram só eles que pecaram. De lá para cá vieram os muitos que pecaram, até os dias de hoje. O Senhor fala aqui no Evangelho. Ele fala, qualquer que entre a geração de adúlteros e pecadores, nós somos essas pessoas. Nós pecamos todos os dias das nossas vidas. E que nós precisamos entender que Jesus, ele morreu na cruz, ele padeceu por mim e por você. Ele carregou uma cruz que não era dele. Aquela cruz não era do Senhor. Aquela cruz era minha e sua. E por que nos dias de hoje nós não queremos levar a nossa própria cruz? Fazemos os mal todos os dias para nossos irmãos, né? E ainda achamos que somos merecedores de algo. Irmãos, eu queria poder dizer para os irmãos que nesses dias, né, de pandemia que vai haver a cura, vai haver. Que nós vamos ver dias melhores. Mas se eu falar isso para os irmãos, eu vou estar mentindo, porque eu vou estar contra a Bíblia Sagrada. Porque dias mais difíceis vai vir. E a Bíblia vai nos dizer isso. Eu costumo dizer, leiam Bíblia, irmãos. Você não precisa estar na igreja, você não precisa ser um crente para ler Bíblia, não. Você está em casa, você está passando uma aflição, você entra para dentro do seu quarto, você pega a palavra do Senhor, aqui é a boca do Senhor, você ora, você se desmancha aos pés do Senhor, confesse ao Senhor que você é pecador, confesse ao Senhor que você é dependente dEle, confesse ao Senhor os seus pecados, que o Senhor vai falar ao teu coração, o Senhor vai mudar essa história da sua vida. Essas lágrimas que você chora todos os dias, essas perguntas que não calam dentro da sua mente, no seu coração, essa aflição, tem respostas para ela. Só que não vai ser o seu irmão, não vai ser sua mãe, seu pai, seu filho que vai responder. É só Deus. Jesus, aquele que morreu por mim e por você, só Ele pode te responder. O Senhor fala na palavra dEle. E eu vou frisar isso a todo momento quando a gente estiver falando aqui na palavra dEle hoje. Se você quer a salvação, você tem que perder a sua vida. Você tem que amar ao Senhor. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Porque se não for assim,
você nunca, nunca vai ser feliz. E você nunca vai achar salvação. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe aquela força que você encontra quando você pensa assim, acabou tudo para mim? Aí de repente vem aquele vento de bonança e você consegue o que você queria, é a força que o Senhor te deu. Eu quero falar para os irmãos nessa noite, para você aí que está me assistindo nessa noite, que existe uma salvação para você. Nada está perdido. Nós vivemos o tempo da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. Vai chegar a hora que eu e você vamos ter que prestar conta para o Senhor lá no céu, sim. Vai chegar essa hora. Mas enquanto essa hora não chega, vamos colocar a nossa vida no altar. Vamos tentar fazer a vontade do Senhor. Vamos tentar agradar o Senhor. Irmãos, é difícil? É. Não só para você, para mim também é. Para mim, todos os dias eu tenho que matar um leão por dia para mim estar na presença do Senhor. Eu recebo afrontas, calúnias. É no local de trabalho, é na minha casa, é na casa do Senhor. Só que muitas das vezes, irmãos, não é o inimigo. Não é o inimigo. É o próprio Deus nos testando, nos aprovando, nos capacitando. Porque nós precisamos ser provados. O Senhor, Ele nos compara como um vaso na mão do olheiro. Né? Ele é olheiro e nós somos o vaso. O vaso, quando quebra, ele não faz remendo. Então, o Senhor precisa nos quebrar. Essa dor que você está passando, esse desespero, essa perca, é o Senhor te moldando. É o Senhor te moldando. Buscai o Senhor, irmãos, enquanto podemos. Nós ainda podemos buscar o Senhor. A Bíblia vai nos falar que quando Jesus foi levado para a cruz, naquele momento que ele ia entregar a tua alma ao Senhor, existia 2 ladrões do lado dele. E um deles falava, se o Senhor é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E o outro repreendia. E naquele momento, naquele último momento, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Que só através dele, ele teria a salvação. E ele teve a salvação, irmãos. Então existe ainda a salvação para a tua vida. Busque o Senhor enquanto é tempo. O Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio como 100% homem e 100% Deus. Ele era filho de Deus. E mesmo ele sendo filho de Deus, ele não teve usurpação de querer ser mais do que ninguém. Ele sabia para que ele veio. E ele fez por merecer que o nome dele seja glorificado e que todos os joelhos na terra e no céu se dobrarão pelo seu nome. Ele pagou o preço dele. Ele carregou a cruz dele para que hoje o nome dele seja glorificado. E por que muitas vezes nós não queremos, irmãos, carregar a nossa cruz? Olhamos para o lado e falamos, não, mas a culpa é do irmão. Isso está acontecendo por causa do irmão. Isso está acontecendo porque... Não, isso não está acontecendo por causa de ninguém, é por causa de você mesmo. Esse conflito é com você. Essa tempestade que você está fazendo no seu interior é você mesmo, irmãos. Então a palavra do Senhor nessa noite, ele vem nos dizer, se você quiser seguir ao Senhor, carregue a sua cruz. Essa cruz é sua, ela não é minha, nem do pastor, nem do seu irmão, ela é sua. Para você servir a Deus, você tem que carregar essa cruz. E para você, se você quiser salvar a sua vida, você tem que perder ela também. Você tem que amar o Senhor sobre todas as coisas. E o Senhor, mais à frente do texto, ele vai dizer que nós somos uma geração adúltera e pecadora.
né? Interessante que, mesmo sabendo dos nossos defeitos, né? Ele ainda vem nos orientar. Ele vem ainda nos dizer como seguir a Ele. Como devemos fazer para seguir a Ele. Como devemos fazer para nós obtermos a nossa salvação. Que amor é esse, irmãos? Esse amor é maior do que qualquer coisa. Esse amor é maior do que qualquer problema que você está passando na sua vida. Esse amor é maior do que qualquer perseguição. Esse amor é maior do que qualquer falta de dinheiro. É muito, muito maior. Irmãos, que nessa noite essa palavra venha falar ao seu coração. Que nessa noite você venha saber o quanto você é importante para Deus. O quanto que Deus os ama. O quanto o Senhor espera, o Senhor nos orienta a todos os dias nas nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer que é chegada a última hora. E que no meio de nós vai existir anticristos. Irmã Janaína, às vezes eu vou para a igreja e eu vejo coisa que me desagrada. Às vezes eu saio na rua e vejo coisa que me desagrada. Quem é você para condenar alguém? Quem sou eu para condenar alguém? Nós não somos nada. Nós só temos a misericórdia porque o Senhor é bom. Porque nem nós mesmos merecemos ela. Esqueça quem te caluniou. Esqueça quem te defamou. Ah, mas eu fiz tantas coisas dentro da casa do Senhor. Eu fiz tantas coisas para o meu irmão. E ele nem reconheceu. E nunca vai reconhecer. Porque o homem é falho. Você pode fazer 1000 coisas. Uma coisa que você fizer errado, eles vão te apontar. Nós, eu não falo eles, nós. Porque eu me enquadro. Porque se eu não estiver na presença do Senhor, eu vou ser uma pessoa assim. Por isso que nós devemos estar na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Buscar o Senhor sem cessar. Orar sem cessar. Jejuar sem cessar. Para matar essa carne. Para matar esse velho eu, que a todo momento, aquele velho homem que quer sair de mim e de você. É por isso que nessa noite, o Senhor me trouxe essa palavra ao coração. Porque tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Talvez você vai falar assim, essa palavra não serve para mim, essa palavra, quando o Senhor trouxe, Ele trouxe para a multidão e para os seus discípulos. Ele não trouxe só para um, Ele trouxe para todos. Aquele que quer ser servo, que ouça essa palavra. E que nessa noite, irmãos, você possa fazer uma reflexão. Você possa se desmanchar na presença do Senhor e reconhecer que você é dependente dEle. E você precisa entender que para você ser servo, para você ser discípulo, você tem que se negar a si mesmo. Porque sem renúncia não tem como. Sem renunciar ao velho homem, não tem como. Existe possibilidade, irmã Janaína, de eu, uma pessoa drogada, eu, uma prostituta. Ainda existe tempo ainda? Ainda existe salvação para a minha vida? Eu digo com toda certeza, existe. Existe sim. Existe porque Jesus veio por nós, pecadores. Ele não veio para os sãos, Ele não veio para os bons. Ele veio para os maus. Ele veio para aqueles que necessitam. É por isso que eu falo, irmãos, ainda é tempo. É chegada a última hora. As escrituras estão tudo acontecendo. Mas existe ainda tempo. Existe ainda tempo de você salvar a sua vida. Perde a sua vida para o mundo, esqueça o mundo, esqueça os homens. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Porque é isso que nós vamos ganhar no mundo. Você pode ter a riqueza, a melhor casa, o melhor carro. E o que adianta isso tudo? Nesses últimos dias, nós estamos vendo pessoas ricas morrendo por uma doença. O que o dinheiro pode fazer? O que o dinheiro nos dias de hoje pode trazer? Nada. Agora, esse Jesus que eu conheci, esse Jesus que eu estou apresentando para você nessa noite, Ele pode sim.
Ele pode fazer muitas coisas na sua vida, como Ele fez na minha vida. E eu peço para vocês, irmãos, que mesmo fraco, mesmo empurrando, rastejando, busque esse Jesus. Busque esse Jesus, leia a Bíblia, que você vai ver muito testemunho. Eu poderia contar o meu testemunho nessa noite, né? Uma pessoa que viveu muitos anos fazendo a vontade do inimigo e hoje está na presença do Senhor. Eu poderia, numa noite como essa, estar em qualquer lugar, mas não, estou aqui para fazer a vontade do meu Deus, para fazer a vontade do meu Jesus, porque eu sei porque Ele me chamou e para que Ele me chamou. Que você nessa noite, você saiba por que e para que Ele te chamou. E que compensa você perder a sua vida, sim. Grandes coisas eu venho conquistando. Grandes coisas eu venho conquistando. A palavra do Senhor vai dizer assim: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque ele pertence a Deus. E foi essa palavra que o Senhor me trouxe essa noite. E eu peço para você que se encontra aflito, desesperado, e achando que não tem ninguém por você, tem sim, tem esse Jesus. E Ele está te esperando. Ele está ali com os ouvidos abertos e com as mãos estendidas, te esperando. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, e que o Senhor venha abençoar você, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.